Voltamos com o seu programa do AS. Eu, Antônio Luiz, de A a Z, trabalhando para você. E estamos trabalhando aqui em nome do Lojão Jaluzi, o que facilita construir lá na Desembargador Mainá. Vá lá, a água mineral com o garrafão já está a R$ 13,00 à vista. E você tem estacionamento gratuito para pessoa com deficiência, para idoso, banheiros adaptados, os espaços entre as prateleiras confortáveis para quem usa cadeira de rodas. E eu sempre digo, você pode comprar em qualquer lugar, material de construção, água mineral, mas o Lojão Jaluzi tem sensibilidade para as questões sociais, como por exemplo para as causas da pessoa com deficiência. Por isso, vá lá comprar o seu material de construção e repor a sua água mineral. Agora nós estamos conversando com o advogado Ricardo Mesquita e vamos falar um pouco sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o que o Estatuto está prevendo para a proteção e para o conforto da pessoa com deficiência. Quando eu falo conforto, é o conforto igual que você tem aí que está no seu sofazão, tranquilo. Se você quiser ir na praia agora, por exemplo, é só pegar o ônibus e ir para a praia. E a pessoa com deficiência, se ela quiser ir à praia agora, será que ela pode pegar o ônibus e ir para a praia? Será que ela tem transporte disponível e adaptado para a sua necessidade? Será que ela tem o direito de ir e vir? Vamos conversar então sobre esse assunto com Ricardo Mesquita. Ricardo, então a pergunta que eu faço é essa. A pessoa com deficiência tem direito de ir e vir? E a LBI, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, já prevê esse direito? Em primeiro lugar, mais uma vez, é uma satisfação estar aqui com você, Luizinho. Bem, a LBI, ela veio agora, veio regulamentar direitos que, na verdade, já vinham sendo tratados pela Constituição Federal há muito tempo. Muitos até desde a origem da Constituição em 1988. Outros, ao longo do tempo, foram sendo incorporados, como a própria Convenção Internacional sobre de Direitos Humanos sobre a pessoa com deficiência, que foi ratificada em 2008 e promulgada em 2009 através do decreto sancionador 6949. A LBI chega a ser muito detalhista até para os técnicos em direito. Muitos até já criticam que ela foi disse muito mais do que deveria. Mas só que não entendem eles que esse dizer muito é propositado justamente para combater condutas discriminatórias. A gente sabe que a acessibilidade ela é questionada por quem não necessita da acessibilidade. Não entendi. Ela é questionável por quem não necessita. Quem não necessita acha que é um direito supérfluo. Eles não entendem que o direito de ir e vir é um direito para todos, não só para a pessoa que não tem a deficiência, como para a pessoa com deficiência. A gente precisa entender que a gente já deixou a época em que a pessoa com deficiência vivia a parte da sociedade. A pessoa com deficiência hoje é sujeito de direitos e deveres como qualquer cidadão. E nesse sentido, o direito de ir e vir é um dos básicos. Por exemplo, o direito à acessibilidade em transporte. É preciso tanto o empresário, o concessionário de serviço público entender
que ele tenha responsabilidade objetiva sobre a prestação eficaz do serviço. Tanto é que qualquer dano que um agente seu provocar ao usuário, que responde é ele. Inclusive dano moral também? Também. Porque o que ele fala de agente, é importante, me permita uma interrupção, é exatamente isso. O motorista, o cobrador, os agentes são os responsáveis e representam a empresa. Quando o motorista e um cobrador, por exemplo, promove um distrato, uma agressão ou uma discriminação à pessoa com deficiência, então o responsável é a empresa. É a empresa. Por que eu falo de responsabilidade objetiva? Porque nesse caso não precisa se comprovar a culpa. É suficiente a comprovação que houve o fato, desse fato decorreu um dano para um terceiro, no caso o usuário com deficiência. E entre o dano e o fato há uma ligação, o que a gente no meio jurídico chama de nexo causal. Comprovando isso, a culpa é irrelevante. Então quem responderá financeiramente é o empresário. Você que tem a sua empresa vai responder financeiramente. Cabendo apenas para você, depois de uma ação, uma eventual ação de regresso contra o seu agente. É o dono do busão que vai responder, exatamente, né? Ó, meu irmão, vamos dizer de novo com outras palavras, porque ele é advogado, eu sou o leigo. Eu vou dizer com a palavra do leigo aqui. O motor, aquele que está no volante, que costuma de vez em quando distratar ou tratar mal a pessoa com deficiência, quem responde é o dono da empresa, inclusive com multa, né? Ô Ricardo, mas vamos ser práticos aqui. Nós sabemos que tem muita discriminação e, claro, às vezes não é nem culpa do motorista ou do cobrador, é a estrutura que é precária. Se algum telespectador nosso, se algum internauta estiver passando por esse tipo de problema, como o programa do AS pode ajudar? Pode mandar um e-mail para você, para a gente já ir resolver? Deve, Luizinho. A gente está aqui para tentar auxiliar essa parcela significativa da sociedade que até hoje não tem a devida assistência jurídica. Pegue caneta, papel, para anotar o e-mail do Dr. Ricardo, porque aí você manda um e-mail para ele e ele já vê a questão jurídica e depois o programa do AS vai lá com você, viu? Nós vamos levar aqui as câmaras da Via Mídia TV, nosso Ryan, que é o nosso chefe aqui das câmeras, vamos para lá. Vamos levar as câmeras e filmar em loco o que está acontecendo. Então, já pegou papel? Já pegou caneta? Qual é o e-mail, Ricardo? O e-mail é ricardo.mesquita@yahoo.com.br. ricardo.mesquita@yahoo.com.br. Já fala direto com o Dr. Ricardo. Se não quiser, use as redes sociais aqui da Via Mídia TV e o programa do AS vai estar presente para essas questões, principalmente do transporte público. Já que Ricardo está explicando que a responsabilidade é da empresa, pouco importa se foi motorista, se foi cobrador, se estava quebrado, né, Ricardo, o elevador, essas coisas. Não, mas é bom deixar claro também que a responsabilidade financeira, de reparar financeiramente, isso não é lide a responsabilidade criminal. A responsabilidade criminal continua sendo da pessoa, do motorista, do cobrador que agir. Causando dano, responderá criminalmente e pode até receber uma condenação. Seja, se for crime contra a honra, vai responder por injúria ou difamação, a depender do caso. E se for um crime de dano, também poderá responder na seara penal, podendo sofrer sanções contra a sua liberdade ou financeiramente. Entendi. Então essa é a questão do ônibus, do transporte público.
a responsabilidade criminal, a responsabilidade financeira, deve-se buscar as duas situações para quem está sofrendo algum tipo de discriminação ou até mesmo de agressão, que é o que a gente sabe que tem acontecido muito nos nossos terminais de ônibus, nos pontos. Quantas e quantas vezes o cadeirante está no ponto de ônibus e o ônibus passa e não para o cadeirante. Quantas e quantas vezes a mãe está com o filho também cadeirante, o ônibus passa e não para o cadeirante. Anote o número do ônibus, anote a placa e manda um e-mail aqui para o programa do AS. Manda um e-mail para o Dr. Ricardo que a gente vai estar junto com você para que isso não mais aconteça. Ricardo, agora, se o indivíduo quiser pegar um táxi, suponhamos que seja um cadeirante e queira ir na praia, como eu falei na abertura do nosso bloco. Mas aí, como é que faz? Me parece que os táxis em Aracaju não estão adaptados, né? Exatamente, que é um problema que o Estatuto da Pessoa com Deficiência hoje determina que 5% da frota seja adaptada para que possa atender a pessoa com deficiência. Ou seja, se você é proprietário de uma empresa de radiotáxi, você tem de buscar completar essa cota, porque senão você pode ser passivo de responder também civilmente. Deixa eu fazer uma pergunta então prática, de ordem prática. Se uma pessoa com deficiência ligar para a empresa de táxi e informar, olha, eu sou cadeirante, eu preciso de um táxi adaptado. E ele negar, dizer que não tem, porque blá blá blá, não pode mais. Olha, o serviço de táxi também é uma concessão pública. Os pontos de táxi são concedidos pelo poder público. Então ele tem de ofertar um serviço para todos. Ele não pode se excusar de atender a pessoa com deficiência sob a alegação de que não tem táxi acessível. A lei, o que a lei veio trazer foi deixar claro a obrigação da empresa de táxi em ter 5% de sua frota adaptada. Estacionamento. Nós vamos falar sobre estacionamento com o Ricardo, porque está um problema, viu? Ultimamente, o estacionamento para pessoa com deficiência está sendo ocupado por todo mundo, menos pessoa com deficiência. Tem solução? Tem solução. Aí, a meu ver, já está passando da hora da SNTT cumprir seu papel de órgão fiscalizador. Se cobra multa por tudo, mas quando a vaga da pessoa com deficiência é ocupada, há sempre a dificuldade de autuar o infrator. Isso não pode continuar. Uma pessoa com deficiência que tentar se valer do serviço público para exigir seu direito, e o serviço público não lhe atender, também tem o direito à indenização devido à responsabilidade objetiva do Estado. Do Estado, do município, né? Isso. Tá aí, estacionamento. Eu acho até que essa vai ser a temática do próximo programa do AS. Nós vamos nas ruas para saber quem está ocupando as vagas reservadas à pessoa com deficiência. Tá certo? E assim, com essa orientação, doutor Ricardo Mesquita, muito obrigado. Nós estamos encerrando mais um programa do AS. Na semana que vem estaremos de volta falando com você. Quer mandar sugestão, crítica, dúvida ou até mesmo sugestão da própria pauta para este programa? Utilize as redes sociais da Via Mídia TV que a gente vai construir um programa especial para você. Um beijo, um abraço e até o próximo programa.